Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar nesse nosso encontro dessa terça-feira, 13 de maio de 2008. Que possamos juntos nos preparar para a nossa vitória espiritual, para que possamos, de alguma forma, ser espíritos diferentes do comum. Porque para virmos aqui para rezar ou para adorar Deus, eu digo para vocês com toda a certeza da minha alma e assumindo a responsabilidade do que eu vou dizer, é perda de tempo, certo? Nós não existimos para adorar Deus, nós não existimos para recreação religiosa, mas nós existimos para, aprendendo a viver corretamente, nós possamos nos justificar perante esse Criador que de fato mesmo não quer ser adorado, mas que de fato mesmo nós é que, entendendo a mecânica maravilhosa da vida, nós iremos querer adorá-lo, não como misticismo, mas como gratidão. Porque de fato o Criador põe em nossas mãos todo o manancial de informações para que nós possamos, de alguma forma, ter vida própria, autossuficiente, independente e breve, seguindo essa rota, nós podermos ser geradores do nosso existir. Nós temos, por exemplo, a seguinte indagação: o que é o pensamento? Nada mais, nada menos do que a materialização da nossa vontade. De acordo? Então, o pensamento não é para se pensar, o pensamento é para se criar dentro dele. De acordo? Quem lê um livro e tem limitações, vai achar, dentro da sua limitação, que o livro é bom, o livro é ruim. Agora, quem está ilimitado no seu intelecto, pode, mesmo num livro ruim, tirar as partes que vale a pena raciocinar sobre elas. Então, atentem para este fato: nós existimos para criar, não para copiar. De acordo? Agora, para eu criar, eu tenho que primeiramente dar os primeiros passos copiando. Então, por exemplo, a gente aprende na escola que é errado decorar. Só que se eu for uma pessoa limitada, eu tenho que decorar primeiro, para depois raciocinar sobre a coisa decorada. Senão tem que voltar no livro várias vezes. De acordo? No nosso cérebro perispiritual, volta o filme rapidamente, de qualquer coisa estudada. Então o meu cérebro de carne é limitado, mas o meu cérebro perispiritual é ilimitado. Temos que aprender a fazer com que o nosso cérebro de carne tenha acesso ao cérebro perispiritual. De acordo? Tem dúvida aí? Tem não? Bem. Oi? Você falou em criar. Na realidade, a gente está sempre copiando, né? Essa distância para chegar a criar também é longe. Vocês acham, sem nenhuma vaidade do Zé Miranda, sem nenhum lairo de envernizamento daquilo que o Zé Miranda traz para vocês? O que eu trago para vocês, entre aspas, porque eu tenho uma retaguarda espiritual que me intui. Então é como se eu fizesse uma psicofonia. O que é psicofonia? Psicofonia é falar o que o Espírito me intui.
De acordo? Nessa psicofonia, vocês acham que o Zé Miranda traz para vocês tem algum manancial, algum detalhe diferente do comum da média humana? O que vocês acham? Sim ou não? O que o Zé Miranda traz para vocês é coisa comum, corriqueira e que existe em todas as casas espíritas, ou o que o Zé Miranda traz até chega a escandalizar? É diferenciado. Então, se é diferenciado, gente, não é porque o Zé Miranda é melhor do que vocês. É porque o Zé Miranda abraçou a causa kardecista. Porque idolatrar Kardec é deixar que ele sustente vocês. Enquanto que viver Kardec é não deixar que ele sustente vocês. Vocês não imaginam o quanto eu amo aquele bigodudo lá. Quanto eu amo. Porque graças a ele que deu um clique, onde eu dei uma guinada de 180 graus no meu existir, no meu raciocinar, no meu viver, no meu vivenciar, no meu até me alimentar no meu próprio corpo. Então, o que acontece? Eu adoro Kardec, mas não permito pensar o que ele pensa. Está claro? É sobre isso, o pensamento nós estamos falando, né? Eu não permito pensar como ele pensa. Eu quero avançar. Agora, se eu avançar, onde quer que ele esteja, ele vai poder voltar, porque tem coisas onde eu avancei que ele não tinha pensado. Vê se deu. Está claro aí? Porque não adianta eu ler, concordar e aprender. Não adianta. Eu tenho que transferir para a minha genética psíquica, cérebro perispiritual, as informações virgens, informações que não são trazidas em qualquer lugar. De acordo? Bem? Sim, Tarcísio. Jesus esteve aqui conosco na Terra. Ele era um espírito pronto, certo? Mas ele, será que teria alguma coisa para ele aprender? Para ele, inclusive, voltar e aprender com a gente? O caso de Jesus é um caso de um extraterreno. E ele mesmo falou, claro, o meu reino não é deste mundo. De acordo? Ou seja, ele é um espírito muito elevado que desceu aqui à Terra para zerar a dor consciencial dele de nos ver sofrendo e ele não fazer nada por nós, sendo que nós fomos os princípios inteligentes das células dos corpos de Jesus quando ele estava viajando onde nós estamos viajando hoje. Então ele veio nos trazer informações virgens. Se vocês analisarem com calma o Novo Testamento, não tem nada a ver com o Velho Testamento. Analisem com calma, não tem nada a ver com o Velho Testamento. Tanto que nas casas espíritas eu aconselho, não percam tempo com o Velho Testamento. Agora, se vocês quiserem estudar a obra A Caminho da Luz ou Evolução em Dois Mundos, estudem Moisés. Moisés basta a Gênese. Não precisa estudar Números, não precisa estudar Deuteronômio, não precisa estudar Levítico, nada disso. Basta a Gênese. Ou seja, Moisés trouxe para nós a lei de justiça. O que é a lei de justiça? Antes de Moisés, a pessoa roubava e matava. Depois de Moisés, se roubar, vai ser roubado. Se matar, vai ser morto. Isso é que é lei de justiça. Agora, a lei de Jesus é amar. Só que nós não amamos, porque nós ainda estamos até hoje atrelados à lei de Moisés. Estamos atrelados à lei de justiça. Essa própria moça que você estava comentando antes da nossa reunião, o que ela mais sublinhou? Agora eu vou lutar pela justiça da minha filha. Quer dizer, a mãe não dava devida assistência à filha.
Agora, depois que a filha foi ultrajada e foi sacrificada, foi morta, agora ela quer justiça. E eu pergunto, qual é a moral que essa mãe tem para pedir justiça? De acordo? Porque não tem nada mais sagrado na vida do que um filho. Não tem nada mais sagrado na vida do que um filho. Só que um filho gerado tem que ter assistência 24 horas por dia só da mãe, onde a mãe vai cuidar desse filho até a desmama desse filho. Eu já trouxe para vocês. Do 0 aos 7 anos, mama na mãe. Dos 8 aos 14, mama no pai. Dos 15 em diante, começa a desmamar dos dois para entregar esse filho para o mundo. Tanto que eu digo aqui, olha, eu até zombo, né? Sobre abortar é pecado. Eu digo que não. É pecado deixar nascer para acontecer esse escândalo com essa menina. De acordo? Agora, por que que um filho é coisa sagrada? Por que que um filho é coisa fantástica? Porque o filho é que vai ser a nossa reencarnação amanhã. Na quarta ou na quinta geração, a gente voltando através do próprio filho, no nosso neto ou bisneto ou tetraneto. Estão entendendo bem? Outro detalhe que está gravando, vocês não precisam concordar com o Zé Miranda. Depois dos 60 anos, deixa a pessoa entregue às baratas. Olha o que eu estou dizendo. Depois dos 60 anos, deixa a pessoa entregue às baratas. Mas até os 30 anos, invistam se valer a pena. Vê se deu. Agora, por quê? Porque depois dos 60 anos, se não fez nada, quanto mais depressa for embora, melhor. Falei claro. Não brinco com vocês. Ah, mas é meu pai, é minha mãe. Eu digo, não é não. Eu nasci dos meus pais porque eles olharam o interesse sexual, a atração sexual, se uniram através do sexo e não amando os filhos. Aliás, a maioria dos casos, os filhos são um estorvo antes da hora. De acordo? Certo pai, mês passado, me procurou, sentou aí onde a Sônia está sentada. Eu estou assentado aqui. Zé Miranda, me socorre. Por Deus, me socorre. Minha filha, com 14 anos, com todo o potencial que eu posso dar a ela para ela vencer o mundo, se engravidou. O que eu faço, Zé Miranda? Aí perguntei, esse rapaz que engravidou a sua filha, aí tem 17 anos, é de menor, não é? Não vai assumir nada. Eu falei, não, só tem uma solução então agora. Tira a sua filha da escola, tira a sua filha de todos os planos que você viveu sonhando para que ela pudesse se realizar como filha, e põe ela dentro de casa a partir de hoje, cuidando da gravidez dela. E quando o filho nasceu, filha, seu neto ou sua neta, ele ainda não sabia o sexo, não é? Ela é que vai cuidar dele. Não mova uma palha. Oh, mas Miranda, você não acha que isso é cruel? Não, eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. Só que ela nunca mais, nas próximas encarnações, vai fazer a mesma besteira que fez agora. Porque quantos avós cuidam dos netos e a filha sai para engravidar de novo? Quer dizer, os avós passam a ser perdedores. Nessa questão aqui, tem dúvida, gente? Tudo isso que eu falei é por causa dessa questão 99. Tá? Onde está aqui, olha. Se não tem dúvida, eu vou na questão. Questão 99. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Veja bem. Uma menina de 14 anos que se engravida com 14 anos e gera o filho aos 15, ou quase os 15, está nessa pergunta aqui, ó. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Porque 14 anos é infância, vê se deu.
Certo? Agora, por que que é a infância? Só um minutinho para eu voltar, se favor. Por que que é a infância? Porque nossos pais nos ensinam que aprenderam dos avós, que aprenderam dos bisavós. O que que nós ganhamos com isso? Nada. Viu? Viu? Zé, não seria o caso do aborto? Acontece o seguinte: numa sociedade corporativista, onde os 4 poderes vivem às custas de 90% do povo, né? Onde nós chegamos a um clímax tão cruel em que os desempregados choram para arranjar um emprego. E quem está empregado está entrando em depressão de medo de ser mandado embora. Entendeu? Então a nossa sociedade é cruel. Nossa sociedade é assassina. Nossa sociedade é ladra e assassina do contexto social. Agora, por quê? Porque eu tenho meu semelhante, não como meu irmão, mas como alguém que eu quero lucrar nas costas dele. Viu? O maior dos patrimônios de uma empresa são os trabalhadores dela. Mas hoje é diferente. O maior patrimônio dos patrimônios da empresa não são os trabalhadores, são substituíveis com facilidade, entendeu? O maior dos patrimônios é o lucro. Só que o lucro que estão tendo é às custas do roubo e do assassinato do povo que sustenta eles. Onde o povo ganha por mês um tanto que eles gastam às vezes numa hora. Entendeu? Vocês acham que uma pessoa rica, por exemplo, pensa assim: eu sou rico, eu trabalhei, eu juntei dinheiro, eu ganhei dinheiro, não é? Sou rico. Entra, por exemplo, num restaurante chique, com um amigo ou mais amigos, ou sozinho, né? Chega lá, come as coisas mais gostosas e mais bem feitas do mundo, né? Se alimenta até escornar, depois paga uma conta de 200, 300 reais, sem nenhum abalo. Não tem problema. Eu ganho amanhã, numa hora eu ganho isso. Não é isso que os empresários falam. Eu ganho numa hora. Só que, se me falta respeito ao meu próximo, como é que eu posso querer que esse Deus me proteja? Pensem com calma. Na primeira epístola de João, capítulo 4, acho que é versículo 20, não tenho certeza não. Está mais ou menos assim. Como é que você pode dizer que ama a Deus se o seu irmão ao qual você vê, você não ama? Tudo bem? Mas não é assim. Se vocês quiserem depois, eu vou procurar e vou ler para vocês certinho textualmente. Olha, gente, não tem nada mais maravilhoso no mundo do que a gente perceber em nós que nós chegamos a tal patamar de grandeza intelectual e consciência, do que a gente vê que alguém grande, sublime, enorme, nos permitiu estar hoje aqui, através das reencarnações, desde o reino mineral. Tanto que o próprio H2O, a água, é mineral, vestiu. E nós não ficamos sem o mineral. Deu bem? Agora, é pecado abortar. Eu digo que é pecado escravizar, entendeu? Agora, se nós
tivéssemos as instruções corretas, o que nós iríamos fazer com o pé no chão? E veja bem, por que o poder constituído rouba e mata de quem sustenta eles? Quem sustenta eles? Porque quem sustenta eles prefere rezar e esperar por Deus. Falei claro. Eu digo, não rezem e nem esperem por Deus. Vão à luta, vão aprender a viver. Vocês já pensaram por que fazem isso com o povo de uma sociedade? É porque quanto mais gente sobrando, menor o custo empresarial. Falei claro? Mesmo? Quanto mais gente, quanto mais oferta, menor o custo. Eu estou com 74 anos. Há 60 anos atrás, eu estava com 14 anos. Eu trabalhava numa empresa. Eu saí de casa com 13 anos, fui para o mundo. Trabalhava numa empresa com 14 anos e era craque. Era nota 1000 na minha profissão. Porque meu pai, com 8 anos, me botou para trabalhar para valer e me ensinou todas as malícias, todas as maldades. A minha mãe achava que era para eles usufruírem. E eu vi que eles estavam me explorando. Pai e mãe, olhem bem. Pai e mãe me explorando. Com 13 anos eu tirei o time de campo. Fui trabalhar numa empresa, me ofereci nessa empresa. O dono da empresa olhou para mim com ironia e disse: menino, mas quanto é que você quer ganhar? Eu falei: senhor, quem vai deliberar isso não sou eu. Está meu tio aqui, porque de menor idade não podia assinar recibo. Eu pedi meu tio para ir comigo. Está meu tio aqui. Eu autorizo ao meu tio a assinar 3 recibos por 90 dias em branco. E só guarda eles no cofre. O meu tio é que vai assinar. E só vai ver quanto é que eu valho. Se o senhor me valorizar, eu continuo. Se não valorizar, não tem importância. Entendeu bem? Aí, com uma semana, eu trabalhando lá, o senhor voltou a perto de mim e falou: meu jovem, antes eu era menino, aí depois passei a ser meu jovem, você tem razão. Eu nunca imaginei que um menino de 13 anos pudesse fazer o que você sabe fazer. Eu passei a orientar profissionais com 20 anos de casa, um modo melhor de produção, certo? Ia simples, com toda a humildade, e o homem italiano observando, certo? E aí fui. Aí ele me pagou um salário mínimo para mim, menino de 13 anos, sem nenhum compromisso com ninguém, e homens lá, velhos de casa, com 20 anos de casa, ganhando salário mínimo também. Percebeu? Profissionais, certo? Eu com 13 anos, falei com meu tio: ó tio, o senhor mora muito longe, eu estou perdendo muito tempo viajando de ônibus, vou pegar 3 conduções para ir para o trabalho, e 3 para voltar para o trabalho. Era um absurdo. Não é isso mesmo? Falei: ó tio, está muito longe, está muito sacrificial, eu estou ficando morto de cansado. Já tinha arrumado uma pensão no centro da cidade, no mesmo quarteirão da gráfica que eu estava trabalhando, não é? E lá vou eu, com 13 anos com a pensão. Certo? E nessa pensão, eu ganhava um salário mínimo. Eu pagava a pensão, pagava escola de noite, que eu estudava de noite, usava roupas de marca, de boa qualidade, e ainda guardava dinheiro no banco. Entendeu? Aí eu tive que buscar meu tio para ele endossar, porque eu não podia abrir conta sem o endosso do meu tio, sem ter um de maioridade. Esse senhor dessa gráfica
tomou tanto respeito por mim, que falou para mim 1 ano depois: meu jovem, você me surpreende, você vale mais do que meia dúzia de filhos que eu tenho. Agora, por quê? Porque eu sofri. Enquanto que a meia dúzia de filhos que ele tinha, ele deu mordomias. Viu? Para mostrar a vocês o que nós precisamos corrigir. Certo? Um outro senhor, eu já contei para vocês. Falou: Zé Miranda, o meu filho bate com um carro 1 ou 2 vezes por ano. Eu falei: é fácil resolver isso. Faz ele andar a pé. Ah, isso não é meu filho. Então continue comprando um carro para ele. Entenderam, gente? Veio aqui me procurar achando que eu ia fazer milagre, modificar o filho dele. Ninguém modifica ninguém. Tá certo? Ficou claro aí? Você queria falar, Tarcísio? Eu queria voltar à pergunta outra vez. Se, na verdade, o aborto, nesse caso a menina de 14 anos, não seria uma solução clara, evidente, porque ela aprenderia muito mais sofrendo para a próxima encarnação do que abortando e voltando novamente à vida, se ela quisesse. Mas o problema é do nascer do filho. Quer dizer, vai nascer da forma que ia nascer, não era possível abortar? O aborto seria, de fato, a única solução. Só que seria a única solução para não aumentar o contingente de desempregados. Mas não seria a solução para o aprendizado dela, Vesteu. Ficou claro aí? Entre o filho que vai nascer e a mãe que não deveria gerar, a mãe tem prioridade gerando, Vesteu. Agora, se os avós tirassem ela da escola e pusessem ela para tomar conta do filho, para ela ver o peso do erro. Porque nós precisamos aprender a saber o peso do erro. Entenderam bem? Mas aí você acha que ela evoluiria? Ou evoluiria, ou morria, ou morreria. Qualquer um dos dois acontecimentos seria evolução. Certo? Se ela não evoluísse e se matasse, ela iria adiar o aprendizado. Porque nós temos que entender um ponto fundamental do nosso existir. Isto aqui, isto é apenas corpo, nada mais que corpo. Se o cérebro não funcionar corretamente, de que adianta eu ter um corpo? De que adianta eu ser um velho, 100 anos, 90 anos, 100 anos, dando trabalho a filhos, a netos, a netas, por exemplo, espraguejando ter que tomar conta do avô, da avó, querendo passear, querendo ou transar, o que for, não importa. Então o que acontece? Eu disse que nós temos que nos preocupar apenas com a criança, porque a criança corretamente criada, eu terei condições de voltar melhor. Agora, uma criança criada, igual a mãe foi criada, o pai foi criado, o avô foi criado, o que é que nós ganhamos com isso? Me ajudem. Hein? O mundo, do jeito que está, não está um caos igual a 10, 20 anos atrás? Ou pior? O que é que nós ganhamos nascendo? Prestem atenção com calma. O que é que nós ganhamos nascendo? Para mim, nada. Foi pura perda de tempo. Entenderam bem? Boa! Acontece um detalhe importante que nós aprendemos na doutrina espírita. O que mais tem é a fila lá no plano espiritual para voltar a nascer. Só que quer voltar a nascer por saudade de comer, beber e dormir. E sexo. Entendeu? Então é preciso ficar na fila, na ansiedade. Porque se vê que os encarnados mudaram a tese deles, ou eles lá querendo encarnar mudam, ou ficam lá. Enquanto que eu não mudando, eu não me melhorando, eu sendo um inútil uma encarnação inteira,
quanto pior forem meus netos e meus bisnetos, pior eu vou sofrer. E sofrendo, ou eu acordo ou eu morro de novo, Esteu. Entenderam? No caso do aborto, quem progride ou não progride? O abortado ou o abortivo? Vamos à pergunta 199 que vai dar a resposta. Aqui, ó. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Temos várias hipóteses aí. Ou uma pessoa que cometeu suicídio inconsciente, morreu aos 60, tendo que viver até os 70. Então ficou devendo 10 anos. Agora, por que ficou devendo 10 anos? É porque a nossa programação medular é uma programação que tem princípio, meio e fim. Onde o princípio inteligente depositado na medula óssea é um princípio inteligente herdado, a energia que vai determinar o tempo de vida minha é do meu pai e da minha mãe. De acordo? Tem uma obra chamada A Reencarnação. Eu não me lembro se é de Gustavo Gelei ou se é de Gabriel Delane, é um dos dois, que fala sobre isso. É livro antigo, que os espíritas perdem tempo demais lendo romance idiota dentro da doutrina espírita. E essas obras que de fato são base para que a pessoa possa aprender a viver, param de ser publicadas por falta de comprador. Deu claro? Quer dizer, compra-se romances idiotas, onde muda-se só o nome do personagem, floreia, mas é a mesma lenga-lenga, a mesma tolice que está prejudicando e estragando a nossa doutrina espírita. Está claro? Ficou claro, né? Tanto que se nós continuarmos assim dentro da esmagadora maioria das casas espíritas, que por conta própria publicam romances idiotas, é para a renda, cuidar ou de mães solteiras ou de dar sopa para os mendigos. Enquanto as casas espíritas dão sopa para os mendigos, a nossa política nos mata cruelmente. Porque se vocês analisarem com calma, a classe média está sendo exterminada. Classe média, o que ela quer dizer? É a riqueza dividida por muitos. Agora o que nós estamos vendo aqui são 4 poderes, 1 milhão de participantes nos 4 poderes, vivendo às custas de 179 milhões de brasileiros. Olha aí, claro. Vocês não precisam concordar comigo, não precisam nem se envolver. Agora, não precisa pegar em armas, não precisa brigar. Agora, vocês sabendo pensar, vocês atrairão espíritos que vão nos ajudar a mudar isso. Porque vocês, não sabendo pensar, vocês pura e simplesmente vão gerar filhos de vidas anteriores. Falei claro? Deu? Você queria falar? Então, um aborto de 2 meses seria uma complementação de tempo também? E outra coisa, em outras aulas e mesmo antes da reunião, você comunicou, você estava dizendo para a gente que para acontecer o que aconteceu, é preferível abortar. Olha, acontece o seguinte, para nós deixarmos que o poder constituído nos massacre, é preferível, porque o que está nos massacrando é o chamado capitalismo, certo? É preferível a gente reduzir a quantidade da oferta para que a procura aumente. E a procura aumentando vão dar dignidade existencial. Eu esqueci de complementar. Eu com 13 anos, há 61 anos atrás, eu ganhava salário mínimo, pagava pensão, pagava lavadeira, pagava colégio, usava roupas boas,
me divertia no fim de semana, que eu adorava dançar. Vocês adoram serestas, eu adorava dançar. Então a gafieira, eu era craque numa gafieira, adorava. No Rio de Janeiro, maravilha, não é? Lá na Lapa, né? Acho que vocês já ouviram falar, né? Eu punha bigode postiço, vestia roupa escura para parecer de maioridade, porque eu não podia de menoridade, entendeu? Por muitas vezes eu subornava os vigias, porque não tinha vigilante naquela época, tinha os caras turbulentos lá, mas não era segurança, porque hoje, sendo segurança, se constitui. Então, naquela época, eu ainda juntei dinheiro para comprar a minha primeira gráfica. Entenderam bem? Eu, com um salário mínimo, ajuntei dinheiro. 10 anos trabalhando, ajuntei dinheiro para comprar a minha primeira gráfica. Ficou claro? A exploração vai só aumentando. A exploração vai só aumentando. Tanto que vocês veem aí, os poucos ladrões, o termo é esse. Os poucos ladrões não se importam de pagar 1 litro de leite, R$2, não se importam. Por quê? Porque ganham muito. Agora, o povo sacrificado não pode comprar 1 litro de leite. E não podendo comprar 1 litro de leite, os filhos terão um tempo limitado, menor de vida. De acordo? Certo? Agora, o aborto, Tarcísio, é um crime consciencial. Mas a nossa sociedade constituída não merece que usemos a nossa consciência. Vê se eu estou falando claro. Tem dúvida aí? Veja bem. A coisa mais bonita no mundo é o uso correto da consciência. Eu não prejudico ninguém e eu não faço mal a ninguém. Só que o mundo não merece esse tipo de pensamento. Se você for a melhor empregada do mundo, todo abacaxi vão pôr na sua mão, porque você não diz não, vestiu. De acordo? A melhor mulher do mundo, o homem vai deitar e rolar, porque sabe que ela é uma idiota denominada esposa. Falei claro? Falei claro? E vice-versa, é claro. Está dando aí? Deu, Tarcísio? Não? Então, puxa lá. É no sentido do seguinte, é preferível, então, abortar do que vir ao mundo? Entende? No sentido de quem abortou. Não. Não é no sentido Vamos em parte. Vamos em parte. O certo, meu amigo, é não abortar. Mas antes desse certo, é ensinar as filhas a transar o quanto elas quiserem, só que sem se comprometerem com um compromisso que outros vão se responsabilizar. Entendeu? Então, certo mesmo é não abortar. Mas, numa sociedade estruturada no verniz hipócrita, onde a maior hipocrisia está lá, olha, Brasil, um país de todos. Os idiotas acreditam nisso. E o que mais tem é idiotas. Falei claro. O que mais tem é idiotas. O senhor está acompanhando? O que mais tem são idiotas. Por que tem idiotas em excesso? É porque tem gente demais e oportunidade de menos. Falei claro? Melhorou aí? Tem gente demais e oportunidade menos. Entendeu? Agora, o que mais, Tarcísio? Por exemplo, uma pessoa desestruturada financeiramente, que não tem a menor possibilidade de criar um filho. Isso. É preferível abortar. É preferível não abortar, é preferível castrar ele, vê se eu... Não, mas Falei claro? E o filho que já está feito? Acontece o seguinte, Tarcísio. Nós estamos falando em termos de futuro. Tem que mudar daqui para frente, não o que já aconteceu. Então, o que acontece? Se os jovens não têm informações corretas,
Faz vasectomia neles, esse deu. Falei claro? Agora, faz vasectomia neles por 1 década, por 2 décadas, por 10 décadas, 1 século. Quando reduziu o número de habitantes no Brasil, fazendo com que nessa redução os empresários desejem ardentemente formar um profissional e precisam desse profissional e vão investir nesse profissional, o que vai acontecer? A vida vai começar a melhorar. Porque acontece uma coisa interessante, muito interessante. A verdadeira riqueza que eu vier a possuir, ela não pode ter custado o sacrifício de quem ganha R$400 por mês, esse deu. Ah, mas então é fácil, aumenta para R$1.500, R$2.000. Não é fácil, não. É porque o número de consumidores é maior do que o número de produtores. Tem que ter o equilíbrio. Se nós analisar bem na Terra, está meio a meio homem e mulher. Mas esse meio a meio homem e mulher, quantos homens fogem da responsabilidade de assumir uma família? Porque com R$400 por mês ele não pode assumir uma família. Então aumenta o número de mulheres disponíveis. Agora, a deturpação social faz com que as criaturas se enveredem pelo caminho das drogas. Aí aumenta o número de mulheres disponíveis, porque reduz o número de homens férteis. Entendeu? Homens reprodutores. Aí o que acontece? Nessa sociedade cruel, degenerada, a genética reencarnante passa a trazer produtos, filhos da Terra, do Brasil, com informações genéticas também deturpadas, que é o chamado homossexualismo. O que é o homossexualismo? O homem pleno, ele precisa de 22 cromossomos no psiquismo dele, masculino. E a mulher plena precisa de 24 cromossomos femininos para que ela seja mulher plena. Se ela nasce com 23, ela é chamada lésbica. E se o homem nasce com 21 ou 23, é o chamado homossexual. Então, essas deformações genéticas que a nossa sociedade cruel diz que é opção, eu digo que não é opção. E não é doença crônica de toda a sociedade. Essa situação é uma situação necessária para que, aumentando ainda mais a disponibilidade das mulheres e reduzindo dos homens disponíveis, as mulheres é que vão um dia se conscientizar de que elas é que podem produzir homens de fato. Porque na desinformação feminina, o que está acontecendo nesse exato momento? Elas geram espécie e não homens. Deu ou não? Ainda não deu. Certo, então vamos lá. Gera espécie e não homens. Isso. É preferível então não gerar. É preferível então... Gerou até um certo ponto. Interrompe a geração. Porque, pelo menos, aquela pessoa vai novamente criar o erro. Vai amanhã engravidar outra vez. Então aí sim esteriliza aquela pessoa para que ela não tenha mais. Mas aquele que vem, muitas vezes desestruturado, vai ser mais um trombadinho da vida. Agora, esteriliza ela, não deixa nascer. Mas se ela ficar velha e morrer desinformada, o que adiantou? É nesse ponto que nós estamos pegando, Tarcísio. Você entendeu? Entenderam aí? Então esse filho terá que vir de qualquer jeito, vai ser um problema da sociedade. Da sociedade, vai piorar a situação. Isso. Para salvar a mãe. Isso. Vai, na verdade, ganhar com isso. Então a nossa tese é simples. Ensinemos aos nossos filhos
a não gerarem. Ensinando os nossos filhos a não gerarem, vai reduzir o contingente de disponibilidade no trabalho. Agora, por que isso? Veja bem, nós temos, por exemplo, o nosso sistema hoje. Trabalho o dia inteiro. Olha que eu falei sobre investir na criança e não no velho. O velho deixa morrer. É isso que eu falei. O velho deixa morrer. De acordo? Então vamos lá. Nós poderíamos ter um sistema facílimo. Ao invés da pessoa ficar o dia inteiro, trabalha de manhã até meio-dia, almoça, enche o estômago de comida, volta para o trabalho, vai produzir menos, e produzindo menos, essa criatura vai ficar o dia inteiro desgastado, cansado, e não vai ter disposição para estudar de noite. Tá claro? O bicho está pegando aí, não é? Então o que acontece? Já pensaram se o nosso sistema fosse um sistema de 6 horas direto? A pessoa iria produzir muito mais que as 8 horas. Ia trabalhar 6 horas, digamos, de 7 a 1 hora da tarde. Às 2 horas estava no colégio obrigatório, para estudar até 6 horas da tarde. Obrigatório. Porque nós só podemos pensar na melhoria da sociedade havendo intelectualização. O intelecto corretamente construído vai produzir criaturas racionais. A criatura racionalizada, ela vai respeitar o sentimento, deu? Porque o que nós temos é uma vida banal. Ninguém respeita ninguém. Na verdade, o que você quer dizer, Lisa, é que está tudo errado mesmo. A gente sabe tudo disso. Errado. E não é nem a questão se é certo, se é errado o aborto, uma série de coisas. Mas a transformação da gente hoje, né? Porque a única forma não é o que o outro faz, mas o que eu estou podendo fazer, o que eu estou fazendo diante da situação. Se você, Marta, analisar com calma, fizer uma estatística de 20 anos para hoje, você hoje talvez ganhe a mesma coisa que há 20 anos atrás. Só que há 20 anos atrás você tinha disposição e prazer de viver. Hoje você está exausta. Hoje o trabalho está matando você. Entenderam bem a jogada? Está claro aí? Hoje o trabalho está nos matando. E o trabalho não é para nos matar. O trabalho é para nos dar vida correta, para que a gente possa manter o corpo de pé. Porque o corpo ele só está vivo porque ele se alimenta. O combustível do corpo é o alimento. E eu não estou, a nossa sociedade não está preparada para, de fato, produzir alimentos, se não ser através do trabalho. Vocês já pensaram os velhos ignorantes, depois de 60 anos, numa sociedade corretamente constituída, preparar os velhos para a morte correta? Onde eles vão se preparar para um renascimento de acordo com a lógica existencial? Entenderam bem? Mesmo? Sim, Tarcísio. Neste caso que aconteceu dessa menina aqui, foi jogada do prédio, nós estávamos conversando antes e a união ali foi uma união precária, perfeito? Gerou uma criança. Então, na verdade, esse escândalo acontecido foi para a evolução dos pais. A criança veio para ser objeto. Olha, isso por enquanto você pode deixar descartado de lado. Vamos a outro exemplo. E vocês vão raciocinar comigo para me informarem de fato mesmo, do fundo das entranhas de vocês, o que é menos ruim. Esse casal fez um buraco na rede e jogou a criança lá embaixo. Um crime hediondo, bárbaro, cruel. Agora, e um sujeito que veio conversar comigo, um coronel aposentado da Polícia Militar, dizendo: Zé Miranda, meu filho, um irresponsável, engravidou uma menina.
Eu tive que mandar ele lá para a Austrália estudar, lá continuar o estudo dele, para fugir dos compromissos que ele tinha que assumir com o nascimento dessa criança. Eu virei para ele e disse, mas você, ele não é pior do que você pode imaginar, não. Você é muito pior, porque você está dando um exemplo do seu filho de ser no acomodamento, porque você tem recurso, você tirou a responsabilidade do seu filho. Se ele gerou uma criança aos 16 anos, acho que ele tinha 16 anos e a menina 14 ou 15 também, não é? Se ele gerou um filho, faça ele assumir a paternidade do filho e, primeira providência, tire ele da escola. Ele estava se preparando para a faculdade, um dos melhores alunos, não é? Tire ele da escola. Agora, aí ele quis ficar nervoso. Eu falei, não adianta você ficar nervoso não, que eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de nada. Vou dizer uma coisa para vocês, que eu nunca disse para vocês. Certa feita, um sujeito chegou na minha frente, fingindo que era para consultar comigo, e botou a arma na minha frente. Eu falei, ô fulano, já que você quer atirar em mim, espera que eu vou redigir uma carta que fui eu que me suicidei. Agora, ali debaixo da pia, tem álcool, tem pano ali, você limpa bem a arma e pode pôr a arma na minha mão. Depois você sai de mansinho, faça de conta que se verem você tocou a campainha para ver se eu atendia, se eu estava. Aí o sujeito perdeu a graça e foi embora. Isso prova o quê, gente? Isso não prova que eu sou corajoso, não. Isso prova um ponto-chave da vida. Que eu, de fato, gente, quero desesperadamente viver. Mas se alguém é instrumento para tirar a minha vida, de fato mesmo, gente, eu já vou tarde. Sabem por quê, gente? Por quê? Porque no fundo, eu faço o melhor que eu posso, eu dou para vocês as melhores informações do mundo, com toda a sinceridade da minha alma. Agora, existe uma espécie de proteção espiritual, mas se eu confiar nela, eu vou me dar mal. Agora, eu confiando em mim, eu vou me dar bem. Por quê? Porque a verdadeira proteção espiritual é aquela em que eu, não confiando neles, eles vão querer fazer com que eu sinta que eles existem, entendeu? A vida é bonita demais, gente. A vida é bonita demais, mas nós temos que aprender a viver. Uma pessoa, por exemplo, que diz, eu creio em Deus. Pega o carro e começa a rezar, Maria é cheia de graça. Pai nosso está no céu, vai bater, desceu. Por quê? Porque desviou a mente. Eu não posso bifurcar o meu pensamento. Meu pensamento tem que ser direcionado para um só caminho. Uma pessoa com celular no ouvido, vai bater, certo? Se não bate é porque ainda não chegou a hora de bater, mas que vai bater, vai. Ou seja, eu estou num corpo de carne como um carroceiro coloca um burro guiando a carroça com a viseira, vestiu. Todos nós temos a viseira, gente. Agora, que dia que vai ser tirada a viseira? No dia que o nosso perispírito estiver do lado de fora do nosso corpo, comandando o nosso corpo. Entendeu? Mesmo? Ainda tem dúvida? Tem, mas fica produzido. Eu perguntei demais. Mas eu não me importo não, viu? Se a turma não se importa, pode me encurralar. Sim, minha amiga. Você falou que precisa de acontecer uma situação para que haja uma fé, como que é? Porque hoje tem muita oferta e pouca procura, e tem que inverter isso para estar melhorando. Não, tem que equilibrar. Equilibrar. Não pode inverter não, porque senão os empresários ficam escravos dos empregados. Entendeu? Guerras, as guerras que tiveram, de uma certa forma trouxe um auxílio nisso aí, porque exterminou um bocado de gente. Mas isso Fátima, é um auxílio cruel, E aí você vai chegar no teu não correto, entendeu?
Porque o certo não é ter guerras para acabar com metade dos homens. É as pessoas terem consciência. Terem consciência, não é? E gerar. Olha, gente, o certo da nossa sociedade hoje é a mulher gerar depois dos 30 anos. Porque ela até os 30 anos vai ter oportunidade de trabalhar e estudar. Entendeu? Principalmente estudar. Porque um pai correto deveria abastecer e investir no filho ou na filha até os 30 anos. Porque nesse tipo de sociedade nossa, a mulher não pode depender do marido, senão ele vai escravizá-la. Entendeu? Não pode. Agora, o certo, numa sociedade correta, é o marido ser o provedor do lar. O lugar da mulher é em casa tomando conta dos filhos. Se não quiser desse jeito, não case. Falei claro? Porque casamento é coisa séria, coisa sagrada. Casamento é a continuidade da sociedade. É onde investir nos filhos é que é certo. Agora, por que não investir nos velhos? Porque os velhos precisam, pelo desconforto da solidão e de deixar a deriva, duas hipóteses. Ou morrem de depressão, ou acordam para a vida, procurar ser úteis. Entenderam bem? Eu atendo gente aqui com 59 anos que é cara mais velha do que a minha, vê se deu. É claro. Oi? Quer dizer, eu sou útil. Então o meu corpo está velho, mas eu estou com todo pique. Tanto que eu falo com vocês aqui sobre namorada, e eu não estou brincando com vocês, é um fato. Eu sou uma espécie de garanhão educado. Falei claro? Sim, meu caro. Essas palavras de escândalo, né? Eu não sei o que de pai está na Bíblia, porque tem o evangelista de lá que o escândalo tem que existir, mas aí daquele pelo qual vier o escândalo. O que ele quis dizer com isso? Lucas 17:1, viu? Ele quer dizer o ponto-chave. O escândalo é necessário. Se você tem um potencial intelectual adormecido de 1 a 10, 5, onde é que está o escândalo? É você conviver com uma humanidade 4, 3, 2, 1 ou 0. Aí está o escândalo. Então o escândalo é necessário. Hitler foi um escândalo para melhorar, desceu. De acordo? Então o escândalo é necessário. Quer dizer, enquanto eu não sei viver, eu preciso do escândalo. No dia que eu souber viver, eu anularei os escândalos. É só saber viver. De acordo? Deu? Olha, gente, alguns de vocês... A situação que eu estou dizendo, por exemplo, quero não aumentar o número de pessoas. Isso, não, eu quero dizer o seguinte. Esse rapaz que engravidou essa moça, o pai está trabalhando fora, a mãe está trabalhando fora, para juntar os dois orçamentos para resolver o problema que o pai deveria resolver. Tanto que tem gente ganhando 5 mil reais por mês, morrendo de medo de ser mandado embora. Porque a empresa admite 2 de 2.500 cada um, que vai fazer o mesmo serviço em dobro. Deu? Deu aí? A crueldade, isso é crueldade. Isso é matar, roubar e matar o povo. Entenderam bem? Ficou claro aí, né? Mas a gente volta nisso. Tá bom? Pode interromper? Ele prefere ganhar 5 mil do que ganhar 2.500 e não perder o emprego. Ele prefere ganhar 2.500 a perder o emprego ganhando 5 mil. Porque com 2.500 ele sobrevive, com 5 mil ele vive. Mas eu entendo que ele não prefere perder o serviço. Ele não prefere perder o serviço. Só um minutinho, cada barulho aqui, está gravando, né? Veja bem, Patinha. Eu prefiro ganhar 5 mil, mas estou morrendo de medo de quem pode me substituir pela metade do preço. Então, com 5 mil que poderia viver, estou sobrevivendo à angústia do medo de perder os meus 5 mil por mês. Agora, com 2.500 eu sobrevivo. Mas eu existo é para viver, não para sobreviver. De acordo? Ele prefere ficar com medo e não abaixar o teto do salário dele. Não é isso que nós falamos, não. Não é isso que você falou. É isso que acontece.
Não, acontece o seguinte, ele prefere não abaixar o salário dele, mas ele vai ser mandado embora porque a empresa pode admitir 2 por 2.500, mas ele vai para outra cidade, outro estado, mas vai ganhar aceitando os 2.500 que ele deixou de aceitar aqui. É isso que eu estou falando, ele não quer fazer um acordo e ganhar menos. Mas fazer um acordo para ganhar menos não tem lógica, né? Então, 5.000 vive, ainda sobra dinheiro para guardar no banco. Se não sobra é porque não sabe viver, tá? Porque tá cheio de gente aí ganhando 5.000 por mês, se morrer, a família está encalacrada. Porque estourou o cartão de crédito, estourou uma opção de coisa. Está devendo uma opção de coisa, a casa dele está precisando de uma opção de reforma e lá vai. Então, está tudo errado. Mas semana que vem, se vocês quiserem, a gente continua nesse tema palpitante. Porque é bom que vocês aprendam a viver. Que vocês aprendendo a viver corretamente, se o planeta Terra não merecer vocês, vocês vão para outros planetas melhores. De acordo? Porque ficar como está, ignorando, vocês vão voltar para aqui. De acordo? Ficou claro, né? Porque quanto mais o circo pegar fogo, melhor. De acordo? Que é o escândalo que ele trouxe. É porque no fundo fica aquela história assim, Zé. É igual ela falou que o outro prefere ganhar menos, alguma coisa assim. É porque fica aquela coisa, para que lado correr, né? Não, então, não tem lado para correr. Não tem para onde correr, porque as empresas financeiras, elas ainda estão enriquecendo, porque os juros é de 10% a 16% ao mês. Então, os inadimplentes está zerado, mas vai aumentando lentamente o número dos inadimplentes, até eles não suportarem mais. Quer dizer, eles não acordaram para a realidade existencial. Eles querem o objetivo agora. E o certo não é investir no agora. Minha vida presente é para eu me preparar para o futuro. Senão o meu presente hoje gerará a mim mesmo um presente igual ao presente anterior. O que eu ganhei com isso? Nada. É isso que nós estamos falando. Deu bem? Pode interromper? Castiguei vocês demais hoje, né?